Falando em acreditar no Rio, falando em incentivos, uma das regiões que no plano diretor se quer incentivar a ocupação, a construção, é a Avenida Brasil. E aí se pretendem dar incentivos, isenção de impostos. Aí, vocês vão na Avenida Brasil com esses incentivos? Olha, vão construir? O mercado vai onde há demanda por produtos, né? A questão da Avenida Brasil, eu acho que é um pouco mais além do que só técnica de produtos, de adequação à demanda de produtos e tudo mais. Ali tem uma questão de segurança, né? Um terreno vale o potencial construtivo que ele tem e o quanto as pessoas desejam morar, apesar da Avenida Brasil ser, né, uma artéria principal de transportes do Rio de Janeiro, ela tem um histórico, né, de problemas, digamos assim, de segurança pública. Segurança pública afeta muito a decisão de alguém comprar o seu imóvel. Porque, afinal do dia, você vai comprar, afinal de contas, você vai comprar seu imóvel, muitas vezes, o único imóvel da vida. Poucas são as pessoas, né, um percentual muito pequeno das pessoas, se a gente olhar o mercado inteiro, que compram 2 imóveis na vida. Então, você vai comprar um imóvel onde você sabe que você tem um patrimônio se valorizando, onde seus filhos vão ser criados. Acho que a Avenida Brasil tem um potencial com uma ressalva de segurança pública importante ali. Um outro projeto que a Prefeitura e a Secretaria contam com o apoio da iniciativa privada é o Reviver-Centro. O mercado imobiliário está animado com o Reviver-Centro? Está entusiasmado? Vai aderir? O mercado está animado, o mercado está muito atento, está estudando muitas oportunidades no centro. Se você parar para pensar, toda cidade, que a gente diz assim, a cidade tal está bombando, ou a cidade tal é referência no mundo, ela tem um centro da cidade pulsante, um centro da cidade desejado, um centro da cidade que não é só comercial, muitas vezes é muito caro morar até no centro da cidade de várias metrópoles do mundo. O nosso centro, historicamente, ficou desenvolvido uma espécie de um tema só. Comercialmente, então ele tem uma vida restrita ali de 9 às 5, de 9 às 6, pouca moradia, apesar dele estar... Agora, depois da pandemia, uma vida comercial, inclusive, reduzida, né? Antes da pandemia, ele já sofreu um esvaziamento, né? É importante que a gente lembre disso. A pandemia realmente foi um golpe muito duro, né? Uma vacância, muitos espaços comerciais vazios, muito comércio fechado. Agora, o centro é provido de transporte, cultura, natureza, lazer. Então, ele tem as premissas necessárias. A gente precisa incentivar, voltamos à história do plano diretor, apesar do Reviver-Centro ser uma lei independente do plano diretor, voltamos à história de incentivar a produção. Não é da noite para o dia que vai acontecer, como não foi da noite para o dia também que o centro chegou nesse esvaziamento, apesar da pandemia ter acelerado. Não é da noite para o dia. Um produto imobiliário, entre você começar a negociar com o proprietário até você entregar um imóvel aos compradores, dura 5, 6 anos se for super rápido. Então é claro que a gente tem que confiar no trabalho de formiguinha, incentivar. O Reviver-Centro contém incentivos na redação da lei. O mercado vai testar isso, né? É claro que os primeiros produtos já saíram e foram bem. É importante que mais e mais lançamentos aconteçam para que essa onda positiva seja tão impactante. Mas a minha sensação, e o que a gente conversa muito no mercado, é que muitas empresas vão sim testar empreendimentos no centro e a gente torce para que dê certo. Agora, secretário, o Marcos falou sobre o Rio é capital cultural do Brasil, né? E o nosso polo de cinema e vídeo, já há 30 anos foi construído na época do prefeito Saturnino Braga, 30 anos. Era uma criança na época, né? Tenho 33, né? Pois é. Eu tava ali. Não decolou. E agora tem o projeto do Distrito Criativo. Isso aí. Que envolve também o Polo Cinevídeo, né? Pois é. Colocamos uma nova licitação aí na rua, né? Isso também foi trabalhado muito na Secretaria de Governo junto com o nosso Rio Filmes, né? O pessoal da Rio Filmes. E a gente tem ajudado muito na interlocução também com o setor produtivo, E o que tem de diferente desse para pegar, para dar certo
como o outro não teve? Acho que primeiro o desenho, a modelagem ali da concessão, né? Tem uns aspectos técnicos específicos dessa área. Inclusive o setor produtivo, né, até nos deu um feedback, olha, precisa melhorar isso, aquilo, outro, para não acontecer o que aconteceu no passado. Então, de novo, a gente está ouvindo bastante para poder melhorar. E essa ideia do distrito, principalmente naquela região, né, você tem uma produção audiovisual, principalmente naquela região ali do polo hoje, né, você tem espaço, até por exemplo como o Parque Olímpico, que poderia servir como um espaço, a gente tem espaço ali como o Rio Centro, tem outros instrumentos ali naquela região que poderiam servir como um local onde a gente junta uma governança. Eu estava falando um pouquinho agora sobre ecossistema. Ecossistema é quando os atores se conversam, quando eles se potencializam. Então a ideia desse distrito do audiovisual nessa região é justamente que a gente faça essa governança dos atores que estão ali para que a gente possa potencializar todas as atividades que estão ali naquela região. Que vão ficar na região do Parque Olímpico, a região onde está o Polo Cinevídeo mesmo, né? Aquela região ali da... Mas tem da um Barra da aeroporto Carapicuíba. ali perto, não atrapalha as gravações? Não, até ajuda. Inclusive pode ser usado como set de filmagens, por que não? Né? Aqueles filmes que usam o pessoal entrando e saindo do aeroporto ali, então acho que ajuda, agrega. Marcos, a Câmara aprovou também a Lei da Liberdade Econômica, que o secretário Chicão, que é a menina dos olhos dele, né? Que ele já falou aqui. O que vai mudar? Como é que o mercado viu essa aprovação e essa ideia? Você vai construir um empreendimento, por exemplo, só para ilustrar aqui, que tenha lojas embaixo, ou que queira abrir um escritório de qualquer coisa embaixo. Se essa pessoa tiver, esse cliente, né, tiver a facilidade de obter um alvará mais rápido, a loja abre mais rápido, começa a movimentar aquela região mais rápido. Só dando um exemplo. Tudo que é um pouco menos governo, dentro das regras e dentro dos limites, um pouco menos governo e mais mercado, o governo estabelece regras mínimas, senão vira confusão e bagunça, e deixa o mercado conduzir aquela realidade. Tudo que leva para esse lado, é claro que ajuda a dinâmica de desenvolvimento de novas áreas, desenvolvimento de novos empreendimentos, novos produtos. Eu vou lhe dar um exemplo. Quando há restrição demais, não é da questão da Lei de Liberdade Econômica, mas era do antigo Código de Obras, só para ver quanto mais restrição, mais dificuldade. O antigo Código de Obras não permitia fazer apartamentos pequenos. Por quê? Ninguém sabe, não permitia. Apartamentos mínimos com ressalva de pouquíssimas áreas, mínimo de 50 metros quadrados. São Paulo voava nos últimos 4, 5, 6 anos, vendendo apartamentos pequenos, os investidores gostavam, para aluguel, turismo e tudo mais. Rio de Janeiro não podia, todo mundo achava que o Rio não queria, quando na verdade o Rio não podia. Né? Revisou-se isso no último Código de Obras, o Rio passou a fazer empreendimentos de unidades pequenas com baita sucesso. Então, quando o governo legisla um pouco menos ou libera um pouco mais a liberdade dos atores, né, da economia, certamente ele lucra com isso, porque mais atividade, mais impostos, mais emprego, como a gente já cansou de falar aqui. E do lado particular, ele se sente um pouco mais até estimulado a usar, a tentar, a investir, testar certo ou errado. Então, essa questão, de novo, a Lei da Liberdade Econômica tem muito do que o Licim tinha para os projetos, né? Fazer mais rápido e vistoriar menos ou liberar um pouco mais a responsabilidade de quem está atuando. Né? Muito do que o Licim previa na construção. Então, isso conversa muito. Eu ia chamar o próximo bloco agora, mas eu não posso deixar de deixar o secretário falar sobre essa lei de liberdade, porque, né, é a menina dos olhos dele, né? Comemorou tanto quando foi aprovada. Eu acho assim, complementando o que o Marcos disse, que essa era a lógica, assim, a gente está mexendo numa coisa também muito importante aqui. Bom, primeiro a gente está defendendo um pouco o direito do empreendedor no momento da fiscalização, né, em que ele tem que receber a primeira fiscalização como orientadora, para orientá-lo a como é que funciona a regra. Então, isso é uma coisa que defende também a pessoa que quer estar certa, mas às vezes não tem uma informação, não chega a ela, né? A gente tem uma quantidade de leis tão grande que às vezes a pessoa não conhece. Claro que isso não pode ser usado na técnica jurídica, mas a gente sabe que na prática a pessoa precisa de uma orientação. Então, a gente coloca isso na lei e também essa questão do alvará mexe na questão do zoneamento da cidade. Né? Isso é uma mudança muito relevante. Porque o que era o alvará? O alvará era um controle de onde cada coisa podia ficar. E aí, lá em 1976, pega-se um mapa da cidade e fala, ó, isso aqui pode isso aqui pode aquilo, isso aqui pode outro.
Só que existe uma vida na cidade. A cidade é viva, a cidade É acontece. dinâmico. Estamos em 2021, as pessoas estão trabalhando de casa. Você vê os grandes empreendedores aí que todo mundo aplaude, mundo afora, a história das pessoas começando na garagem de casa. Aqui no Brasil, até então, se o cara começa na garagem de casa, entra lá, a fiscalização fecha e suspende a atividade econômica, entendeu? Então, tudo isso acaba. E para aquelas atividades que não têm impacto relevante, ou seja, de baixo risco, que não atrapalha ninguém. Então, todo mundo ganha e, obviamente, ajuda a gente a focar a fiscalização em quem merece ser fiscalizado de fato. Então, agora sim, no próximo bloco, será que o Rio de Janeiro vai ganhar uma cidade da cerveja? Boa essa ideia, né? E vamos conhecer o perfil do consumidor dos nossos entrevistados. O Gente do Rio volta já!